Voltamos para o bloco final do nosso programa sobre educação financeira. Nossa conversa é com o consultor de finanças pessoais, Erasmo Vieira. Erasmo, e essas questões todas que nós estamos falando sobre educação financeira, podia ser uma disciplina ensinada nas escolas? Ou isso seria, digamos assim, mercantilizar demais o conhecimento? Não, o governo já sugeriu que isso seja adotado nas escolas. Eu já faço parte de um grupo, de um instituto que tem um material didático para levar isso para as escolas e implantar desde o ensino fundamental até o ensino médio, educação financeira, para que as pessoas, vejam bem, não é para criar sovinas, mão de vaca, é para criar pessoas conscientes com relação ao uso do dinheiro. Em relação à inflação, nós estamos aí com a inflação até já há alguns anos sob um certo controle, né, comparado a índices estratosféricos que já foram praticados no Brasil. Mesmo assim, há motivos para a gente se preocupar com ela? Veja bem, o controle do orçamento a gente tem que estar de olho. Por exemplo, normalmente início de ano, as pessoas sentem algumas vezes aumento da escola, então aumento de alguns impostos. Isso tudo, para você sobreviver perante a isso, é controle do seu orçamento. Que às vezes algumas partes você vai ter que abrir mão para você conseguir outras. É muito importante que você faça aquela pergunta que eu expliquei do necessidade do desejo dentro do seu orçamento para que você veja o que ali tem margem para você enxugar dentro dos seus desejos. Porque a escola dos filhos você não pode cortar, Claro. né? Então, algumas prioridades não tem como você cortar. Então, vai ter que ser em outras, até que adequar à sua renda. Muito bem, os servidores federais, em geral, possuem até uma média salarial acima dos trabalhadores da iniciativa privada, mas mesmo assim não são poucos os casos de descontrole financeiro e rolagem de dívidas por parte de integrantes da categoria. Há alguma dica especial para esse universo de trabalhadores? Veja bem, é bem claro que todos temos um limite de gastos. E se você extrapolar, independente de quanto você ganha, seja você servidor, seja você empresário, um profissional autônomo, teve uma vez que eu acompanhei um profissional autônomo que tinha uma renda de 30 mil reais por mês, solteiro, e estava com o nome sujo. Então não há limite para gasto. Você tem sempre prestar atenção nos seus gastos. Agora, o servidor tem um caso especial que muitas vezes ele se torna arrimo de família, aquela referência da família com relação ao dinheiro. Então, uma das consequências que eu já constatei perante aos servidores, que muitas vezes eles estão devendo, não por conta deles, mas por conta de outras pessoas que eles foram ajudar. Então, é ideal que muitas vezes a melhor orientação, a melhor ajuda é falar não para algumas pessoas. Bom, agora vamos falar um pouquinho para quem tem um pouquinho de sobra de dinheiro para investir. O investimento em ações de empresas, por exemplo, tem se popularizado até numa velocidade exponencial, tanto que qualquer um pode comprar e vender sem sair de casa. Que dicas o senhor dá para quem esteja a fim de investir em ações? Não invista o dinheiro em coisa que você não conhece. Se você não conhece o mercado de ações, estude primeiro. Há simuladores gratuitos na internet para você operar no mercado de ações. Se você, por exemplo, decidiu, eu quero mesmo, eu tenho uma reserva financeira, quero investir em ações e você não tem tempo de acompanhar, o ideal é que você procure talvez um banco que tenha ali um fundo de ações que vai administrar o seu dinheiro buscando as melhores formas de investimento. Mas além das ações, existem N formas de você investir o seu dinheiro. O importante é que quem tem uma reserva financeira, eu vejo muitas pessoas falando o seguinte, a taxa de juros está tão baixa que eu não vou investir, eu vou torrar esse dinheiro. Sim. E numa hora de necessidade, fica apertado. Então não precisa de virar um tio Patinhas e fazer lá a sua casa da moeda, mas você ter uma reserva financeira é ideal. Eu sempre falo nas minhas palestras, já pensou se no dia que cair o seu salário, tiver um salário seu lá sobrando, olha que tranquilidade que vai lhe proporcionar, porque se acontecer alguma coisa dentro do mês, você tem facilidade para isso. Erasmo, e o profissional autônomo que não vive de salários e sim de pagamentos aleatórios, como é que ele pode se planejar? Esse profissional, ele tem que se planejar muito mais.
ele tem que ter um bom controle financeiro, que às vezes ele tem uma renda muito significativa, outros meses não tem. Então ele tem que ter, por exemplo, uma reserva financeira. E outra coisa que eu sempre dou dica no meu livro Viva em Paz com o Seu Dinheiro, que eu falo isso para os autônomos devem procurar ter um custo fixo baixo. Então procurar ter o menos possível de prestações que onerem o seu orçamento mensal. Bom, para encerrar, aquele servidor ou trabalhador que está prestes a se aposentar, há algum tipo de planejamento financeiro que você recomendaria a essa pessoa? A dica principal é acabar com todas as suas dívidas antes de aposentar. Normalmente na aposentadoria a renda cai e a aposentadoria não é hora de fazer dívida, é hora de você viver em paz com o seu dinheiro. Erasmo, infelizmente chegamos ao fim do nosso programa. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre educação financeira com o consultor de finanças pessoais Erasmo Vieira. Visite o nosso canal no YouTube. Após a barra, é só digitar Justiça do Trabalho SC, sem cedilha. E você também pode nos seguir no Twitter, no endereço TRT_SC. E se preferir, envie uma sugestão de entrevista para ascom@trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!